Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O atacante David, do Vasco, viveu um momento de tensão no início da partida contra o Cruzeiro no Mineirão, saindo de campo apenas aos 9 minutos. O jogador sentiu dores agudas no joelho esquerdo após um choque com Matheus Vital, e sua reação imediata foi de desespero, com as mãos cobrindo o rosto enquanto se recuperava em campo. O abalo emocional de David era evidente, deixando torcedores e companheiros de equipe preocupados enquanto ele era assistido. A cena foi angustiante, refletindo a pressão e o comprometimento que os atletas têm em cada partida, especialmente em momentos decisivos da temporada. Com a situação se desenrolando, membros da comissão técnica do Vasco rapidamente se aproximaram para oferecer apoio ao atacante. Eles garantiram que ele não colocasse a perna esquerda no chão, evitando qualquer agravamento da lesão enquanto esperavam por ajuda médica. A solidariedade demonstrada pelos integrantes da equipe e a preocupação no olhar dos colegas de David ressaltam a importância do jogador para o grupo. Em seguida, ele foi colocado em uma maca e levado ao vestiário, enquanto a torcida, que vibrava com a expectativa do jogo, ficou em silêncio, aguardando notícias sobre seu estado. A lesão de David ocorre em um momento crítico para o Vasco, que já enfrenta uma série de desafios nesta temporada. Com 39 jogos disputados, o atacante tem sido uma peça fundamental no elenco, acumulando 7 gols e 4 assistências. Sua habilidade em criar jogadas e finalizar com precisão fez dele um dos principais jogadores do time, e sua ausência pode afetar diretamente o desempenho da equipe nas competições que ainda restam. Os torcedores, que depositam suas esperanças em vitórias e conquistas, sentem o peso dessa situação, especialmente em um campeonato onde cada ponto é crucial. As notícias sobre a gravidade da lesão ainda são incertas, mas a expectativa é de que David passe por exames médicos para avaliar o dano. A ansiedade aumenta entre os torcedores, que sabem o quanto ele é importante para o time. Além disso, a comissão técnica deve começar a pensar em alternativas para suprir sua possível ausência, o que pode significar ajustes táticos e novas formações. A pressão recai sobre os ombros dos demais atacantes e da equipe como um todo, que precisará se unir ainda mais para superar esse obstáculo. A lesão de David também levanta questões sobre a preparação física do elenco e como o clube está gerenciando a carga de jogos em um calendário tão intenso. Os atletas enfrentam um desgaste extremo, e lesões como essa são um lembrete da importância de cuidar da saúde e do condicionamento físico. O Vasco, que almeja conquistar títulos, precisa garantir que seus jogadores estejam em plena forma, evitando assim problemas que possam comprometer a trajetória do time nas competições. Com a temporada se aproximando de um ponto crítico, a torcida do Vasco espera por boas notícias sobre David. A sua recuperação será essencial para que o time mantenha a confiança e o ímpeto necessários para a disputa de jogos importantes. Enquanto isso, a equipe e os torcedores se unirão em torno do atacante, desejando sua rápida recuperação e aguardando ansiosamente seu retorno ao gramado. O espírito de luta e a determinação do Vasco serão testados, mas a esperança de dias melhores permanece viva na nação vascaína. A possibilidade de Douglas Luiz retornar ao Vasco está gerando uma onda de empolgação entre os torcedores, que sonham com a volta do meio-campista que se destacou nas categorias de base do clube antes de conquistar seu espaço na Europa. Desde sua saída do Vasco, onde ele se firmou como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, Douglas trilhou uma trajetória impressionante, jogando em grandes clubes como Manchester City, Aston Villa e, mais recentemente, Juventus. Sua habilidade em controlar o meio de campo e sua visão de jogo afiada o transformaram em um dos volantes mais cobiçados do cenário internacional. Agora, com sua situação na Juventus sendo analisada, os torcedores esperam ansiosos por notícias sobre um possível retorno ao time que o lançou ao estrelato. A chegada de Douglas Luiz ao Vasco não apenas reaqueceria o coração da torcida, mas também poderia agitar o cenário do futebol brasileiro. Com sua experiência em ligas de alto nível e competições internacionais, ele traria uma nova dinâmica e um nível de competitividade que poderia ser crucial para a busca de títulos. A capacidade de Douglas de transitar entre defesa e ataque, aliada à sua habilidade em marcar gols decisivos e criar jogadas, poderia fortalecer ainda mais a equipe cruzmaltina, que busca se reerguer e competir em alto nível. A expectativa em torno dessa possível negociação é palpável, e a nação vascaína se pergunta: será que veremos novamente Douglas vestindo a camisa do clube que o acolheu? A resposta a essa pergunta pode moldar o futuro do Vasco e intensificar a rivalidade no futebol nacional. Douglas Luiz é amplamente reconhecido por suas qualidades excepcionais em campo, que o tornam um volante de destaque. Sua habilidade em controlar o ritmo do jogo, somada à sua visão de jogo aguçada e capacidade de desarme, fazem dele um jogador fundamental para qualquer equipe.
Além disso, ele possui um ótimo passe, permitindo que ele conecte a defesa ao ataque de maneira eficiente, além de ser uma ameaça constante em chutes de média distância, como já demonstrou em várias ocasiões. A confiança que Rafael Paiva deposita em Douglas, escolhendo-o como uma peça-chave para reforçar o Vasco, evidencia a importância que o técnico vê em sua experiência e talento. Com a responsabilidade de liderar o meio de campo, Douglas não apenas tem o potencial de elevar o nível do jogo do Vasco, mas também de inspirar seus companheiros, tornando-se um pilar essencial na busca do clube por conquistas na temporada. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. As temporadas 21, 22 e 22 e 23 foram marcos significativos na carreira de Douglas Luiz, que se firmou como um dos volantes mais promissores do futebol europeu durante sua passagem pelo Aston Villa. Com 204 jogos e 22 gols, Douglas não apenas se destacou pelo seu talento em campo, mas também pela consistência e pela capacidade de contribuir em momentos cruciais. Sua habilidade em controlar o meio de campo, somada a passes precisos e desarmes decisivos, fez dele um pilar fundamental na equipe, ajudando o Villa a alcançar resultados impressionantes e a se consolidar na Premier League. As atuações de Douglas o tornaram um jogador fundamental, capaz de assumir a responsabilidade em jogos importantes, e sua dedicação ao clube lhe rendeu uma reputação respeitável entre torcedores e críticos. Agora, a possibilidade de Douglas Luiz retornar ao Vasco é um tema que empolga os torcedores e pode agitar o cenário do futebol brasileiro. Sua transferência não apenas representaria um reencontro com o clube que o lançou ao estrelato, mas também poderia trazer uma nova esperança para o time, que busca se reerguer e conquistar títulos. Com sua experiência em ligas de elite e a mentalidade vencedora adquirida na Europa, Douglas poderia infundir uma nova energia no elenco do Vasco, elevando o nível de competitividade e atuando como um líder dentro de campo. O retorno de Douglas não seria apenas um reforço técnico, mas também uma inspiração para a nova geração de jogadores, criando a expectativa de que o Vasco pode voltar a brigar por grandes conquistas no cenário nacional e internacional. A nação vascaína aguarda ansiosa por essa possibilidade, sonhando com o impacto que Douglas Luiz pode ter em sua história. Torcida vascaína, queremos saber a sua opinião. O que vocês acham da possibilidade de Douglas Luiz retornar ao Vasco? Um jogador com um currículo impressionante e uma trajetória de sucesso na Europa poderia ser a chave para revitalizar o nosso time. A torcida já começa a imaginar o impacto que ele poderia ter no meio de campo, liderando as jogadas e ajudando a consolidar uma equipe forte e competitiva. Com toda a sua experiência e qualidade, será que Douglas pode se tornar o novo ídolo do clube? O que isso representaria para o nosso Vasco, que busca recuperar seu espaço no futebol brasileiro? E mais, como vocês esperam que Douglas se saia em sua volta ao clube? Ele pode trazer não apenas suas habilidades em campo, mas também a mentalidade vencedora que adquiriu em competições de alto nível. Será que ele poderá corresponder à altura das expectativas e se tornar um pilar na busca por títulos? A participação de vocês é fundamental para essa discussão. Deixem suas opiniões nos comentários e compartilhem suas expectativas sobre o que a chegada de Douglas Luiz significaria para o futuro do Vasco da Gama. A emoção está no ar, e juntos podemos criar um clima de esperança e determinação, sonhando com um Vasco forte e capaz de brilhar novamente no cenário nacional. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.